Quando estava prestes a contar mais sobre o lugar, Edith perguntou se era hora do chá. Hina respondeu imediatamente que sim, acrescentando que aquele era o lugar que o Duque usava frequentemente para receber visitas e desfrutar de conversas, mas até então ele não havia percebido que os irmãos estavam ali com Liz, e pior que isso era o olhar do recém-casado do Killian direcionado a ela, sentindo suores escorrendo pelo rosto. Hina um tanto preocupado e surpreso com tal comportamento de Killian. Observou a reação de Edith diante da situação. Mestre Killian? Hina comentou logo depois, sem saber o que dizer. Edith, por sua vez, apenas salivava, admirando a beleza de seu marido. Um tanto decepcionado, Hina se questionava por que seu mestre estava ali no momento como aquele. Edith percebeu que de fato seu marido estar tomando chá com outra mulher durante toda a manhã não era um comportamento muito honrável, e era normal que seu servo ficasse nervoso ao presenciar isso. A prota tentou se lembrar do que Edith havia feito na obra original, mas a verdade era que ela não se importava com o que ele estava fazendo. Tudo o que Edith queria era apenas desfrutar das luxuosas instalações daquela mansão. Nossa heroína então desconversou na intenção de aliviar a tensão de Hina, direcionando o assunto para o quanto o espaço era lindo e como o jardim ficaria encantador quando chegasse a primavera. Se afastando, a prota comentou que a partir daquele dia iria ao jardim mais vezes. Podemos ir, Hina? Você disse que estava ocupado. Não irei tomar mais do seu tempo, Edith disse, ao que Hina apenas concordou. Observando mais tarde naquele dia, Hina reportou para o Duque Ludwig em todo o ocorrido, e ao ser questionado sobre qual havia sido a reação de Edith, ele respondeu inexpressivo: ela seguiu todas as minhas instruções, entendeu a estrutura da mansão surpreendentemente bem e gostou muito do Salão Sistina e das obras de arte. Ao ser questionado pelo Duque se ele havia notado algo estranho, Hina expressou que não. Ao contrário dos rumores, Edith havia se mostrado uma mulher muito digna a todo momento. Hina também reportou sobre flagrar Killian tomando chá com Liz e Cliff no jardim, deixando o homem seriamente insatisfeito. O Duque entendia o fato de Killian estar furioso por ter sido obrigado a se casar com Edith, mas já havia pedido para que ele evitasse se encontrar com outra mulher, mas contrariando seu pedido, ele estava flertando abertamente durante toda a manhã. No dia posterior ao seu casamento não havia justificativa para isso. O Duque havia orientado Killian a manter sua esposa sob controle até o final do ano para evitar que o Conde Rigeliov se aliasse ao Grão-Duque Langston, e Killian deixou claro que o casamento seria apenas no papel. Não me obrigue a fazer mais que isso. O Duque se lembrava das palavras de seu filho retornando de suas lembranças. Ele seguia ouvindo Hina comentando que mesmo diante da situação, a postura de Edith foi de não se importar com o ocorrido. Eu não sei o que ela estava pensando, mas longe de causar um alvoroço ou ficar irritada, ela foi embora como se não tivesse visto nada. Ele concluiu, deixando o Duque pensativo. Mais que isso, Axel estava começando a achar que Edith Rigeliov não era uma pessoa normal. Enquanto isso, Edith, durante seu tempo de almoço, teve uma breve interação com Ana. Observando que a jovem ainda não tinha almoçado, ela orientou sua donzela a se alimentar, avisando que se precisasse a chamaria. Por um momento ela chegou a pensar que poderia parecer suspeito ela fazer isso, mas de qualquer forma agora ela se sentia livre para respirar tranquilamente, já que tinha causado uma boa impressão no Duque e na Duquesa. Agora tudo o que ela precisava era contornar a situação com Lizzie. Liz era a protagonista daquele mundo, mas tinha sido difícil para ela até chegar ao ducado de Ludwig. Os irmãos da família Sinclair importunavam constantemente por ser uma filha ilegítima. Ela teve uma vida desafortunada, onde foi abertamente perseguida, mas um dia salvou a duquesa de cair do cavalo e chamou sua atenção. Furiosos ao saber que a gentil e bondosa Liz estava sendo vítima de maus tratos, os Ludwig pediram a custódia de Liz em troca do perdão de uma grande dívida dos Sinclair aos Clair. Não hesitaram em entregar a custódia de Lizzie, mas depois se arrependeram ao perceberem que haviam perdido a grande oportunidade de casar ela com alguém da família do Duque. No fim das contas, Lizzie termina tendo um final feliz e toda a sorte do reino. Diferente da nossa heroína, Suna teve uma vida cheia de inconvenientes do início ao fim no trabalho. Foi diversas vezes importunada por sua superior, que era apenas um ano mais velha que ela. Depois de um cansativo dia de trabalho, acabou por terminar seu relacionamento com seu namorado após flagrá-lo entrando no motel com sua amante. Enquanto estava a caminho de casa para fugir dos problemas, ela lia suas web novels, mas ao chegar no lugar que deveria ser seu lar seguro, teve o fim trágico pelas mãos do próprio irmão. Ela se
Perguntava o que seu irmão havia feito depois de sua morte e seus pais. Será que eles choraram? Ela se questionava, concluindo em seguida que provavelmente não, pois eles se importavam mais com seu irmão do que com ela. Partindo desse ponto, ela era quem deveria se preocupar consigo mesma. Edith observou pela janela que Liz estava descansando confortavelmente sob a sombra de uma árvore e pensou que talvez devesse tentar se aproximar, afinal qualquer coisa era melhor do que ficar ali sem fazer nada. Contudo, antes que se afastasse da janela, viu que Lee aparecer se aproximando da garota e perguntando o que ela estava fazendo. Ela sorriu, respondendo que estava estudando por conta própria o que não tinha aprendido em casa, acrescentando que não queria envergonhar o Duque com sua ignorância. Em resposta a isso, que Liam se dispôs a ajudar em algo caso ela precisasse ou tivesse dúvidas. Aquela era uma fala digna de um protagonista masculino secundário. Edith observava que se fosse cliente diria para ela não se preocupar com isso e se concentrar em ser feliz, nada mais. Ele certamente diria que daria o mundo para Liz e ela só precisava focar nele, baseado em todos os contos românticos que ela já havia lido de fantasia. Cliff sempre superava que Lee em tudo, embora Edith preferisse sem dúvidas o que seu marido disse. De qualquer forma, ela decidiu não ficar mais ali escutando a conversa, afinal sabia que não conseguiria se aproximar de Liz naquele momento. A propósito, que ironia você tem evitado, Edith, o dia todo? Nossa heroína ouviu a voz de Liz questionando, e como era de se esperar, ele imediatamente disse que ela não precisava se preocupar com Edith, ela é só uma refém que vai ficar aqui por um tempo. Ele concluiu então. Era dessa forma que Liam pensava em Edith como uma refém. Edith ponderava, fechando a cortina. Edith já esperava por isso, mas era realmente decepcionante ouvir tais palavras. Na cena seguinte, uma xícara de chá se despedaçava no chão, acompanhada de um grito histérico da irmã caçula de Liz, Layla Sinclair. O que foi agora? Uma voz a questionava, ao que ela respondia se seu irmão não estava sabendo que Dito Rigelho havia se casado com Liam Ludwig Damian Sinclair, filho mais velho do Conde Sinclair. Por sua vez respondeu se era apenas por isso que sua irmã caçula estava surtando. Talvez os Ludwig gostem de colecionar mulheres insignificantes, ele comentou, sendo questionado por Layla, furiosa se achava aquilo engraçado. Bem, de qualquer forma, quebrar a xícara não vai ajudar a melhorar a situação, ele disse. Sua irmã, observando sua tranquilidade, questionou se ele sabia de algo. Pare de jogar comigo e vá direto ao ponto, Layla exigiu, observando sua irmã impaciente como sempre. Damian começou a fazê-la pensar. Você acha que esse casamento aconteceu sem qualquer interesse por trás? O que as famílias ganhariam casando aqueles dois? Ele seguiu dizendo que, em primeiro lugar, o Conde Rigelhoff tinha os direitos sobre o ferro extraído nas minas do sul. Isso significava que ele possuía a matéria necessária para fabricar armas. Tendo isso em mente, por que isso seria tão importante agora? Ele questionou, ao que Layla rebateu, desinteressada sobre ele repentinamente estar falando de armas e questionando como ele sabia de tudo isso. Damian explicou que, de acordo com o panorama político, as principais potências atuais eram Grão-Duque Langston, que estava em busca do trono, e o jovem imperador com seus apoiadores. Você não acha que seria perigoso para uma potência se a outra pudesse produzir armas? O Duque Ludwig é o principal representante apoiador do jovem imperador. Isso significa que ele apenas usou esse casamento para controlar o Conde Rigelhoff e garantir que ele não se aliasse ao Grão-Duque Liam Langston. Você entende o que estou dizendo, certo? Histérica, a garota questionava o que tinha de bom naquela notícia, irritada com o tom brincalhão de seu irmão. Minha querida Layla, a diversão está apenas começando. Nós ainda estamos falando do Conde Rigelhoff. Você realmente acha que isso impedirá a era de conhecimento da sociedade, o profundo amor que o Conde tinha por sua filha Edith? Mas tudo aquilo era fachada. Damian se lembrava de sua recente descoberta de que, em um certo dia, enquanto caminhava, ouviu gritos raivosos vindos do Duque Rigelhoff direcionados a Edith, que segurava seu rosto quente por um tapa recebido. Ela pedia desculpas, garantindo que não cometeria mais nenhum erro, implorando para que ele a desculpasse, enquanto ele seguia gritando que se ela não conseguisse as informações que ele tinha ordenado, a deixaria sem comer até a semana seguinte. A imagem de vilã arrogante de Edith Rigelhoff era apenas uma máscara superficial. Ela era, na verdade, um peão de seu pai. Ela achava aquilo tudo uma bobagem que seu irmão dizia, mas ele garantia que aquela era uma informação sólida. Vamos esperar para ver o que acontece.
Ele dizia com um sorriso no rosto, acrescentando que se usassem aquela informação no momento adequado os Rigelhoff estariam acabados. Cortando para a cena seguinte, Hinan terminava de mostrar a mansão para nossa heroína, que em contrapartida questionava o que deveria fazer a partir dali em seu tempo livre, descobrindo que já não precisaria mais se preocupar com isso, pois a duquesa daria trabalho para ela a partir daquele dia, deixando Edith radiante com a ideia. Prota já estava entediada de ficar tanto tempo sem fazer nada, então agradecendo a Hinan por ela ter conseguido memorizar a mansão graças a ele, a protagonista sorriu radiante, dizendo que nem sabia que podia ser uma aluna tão boa. Mais uma vez Hinan, sendo pego de surpresa pela reação da Prota, se viu impressionado. Logo se recompôs, rebatendo que havia ensinado a ela durante uma semana inteira. Seria vergonhoso se ela se esquecesse. Momentos depois, já no escritório da duquesa, que a recebeu com Lizzie calorosamente, aproveitando-a oportunidade, Edith correu até Lizzie mostrando entusiasmo em trabalharem juntas, na intenção de se aproximar, e pediu que ajudasse a duquesa. Notando a proximidade das duas, incumbiu Lizzie de explicar a Edith como proceder com os documentos que estavam cuidando. Mais tarde, Edith, observando sua sogra inquieta, perguntou se ela estava esperando por alguém, e Lizzie por sua vez comentou que a Dukes havia chamado a estilista para confeccionar as novas roupas. Nossa heroína se lembrava de que na obra original houve um capítulo desse onde Edith surtou com Lizzie. Não demorou para que as estilistas chegassem, e a duquesa entusiasmada avisou que logo estariam lá para recebê-la. Durante a escolha dos vestidos, Joceline observava que à medida que envelhecia ela sempre acabava escolhendo desenhos similares, então fazendo Edith se lembrar de que capítulo era aquele, ela pediu que cada uma das meninas escolhesse um desenho para ela. Nossa heroína se sentia pressionada, como se estivesse sendo testada pelo resultado daquilo. Era óbvio que ela preferiria qualquer design que Lizzie sugerisse, e depois de escolherem as sugestões de Lizzie receberam mais elogios. A Prota se focava em manter a calma. Aquela não era uma situação complicada, o resultado já estava determinado. Além de ser a estrela daquele show, Lizzie ainda teve 5 anos para conhecer os gostos da duquesa. Ao contrário de Edith, não demorou para que Lizzie escolhesse uma peça para a duquesa, sendo um vestido azul de seda, dizendo que ficaria elegante. A estilista elogiou a escolha, enfatizando que aquela seda era o produto de mais alta qualidade oferecido pela família imperial. A Prota observou que, por a duquesa ter a pele clara, aquele vestido destacaria muito os olhos dela, certamente ficaria lindo. Edith, encontrou algum desenho que te agradou? Ela perguntou, e nossa heroína, deixando transparecer sua insegurança, destacou que, se tratando de um desenho novo e um estilo diferente do habitual, ela havia escolhido uma opção. O que acha desse? Ela perguntou, e a duquesa ficou sem palavras por um momento. Se quiser mudar o estilo do seu guarda-roupa em algum momento, um vestido como esse seria a solução. A Prota comentou, ao que a estilista respondeu que ela tinha um gosto impecável, afinal poucas mulheres conseguiam apreciar aquele tipo de combinação única de cores em um vestido. Da perspectiva moderna de uma garota do século XX, aquele design ficaria perfeito e elegante na duquesa, mas Edith acreditava que talvez não fosse do gosto de sua sogra. A duquesa observa que de fato era um vestido lindo, mas talvez fosse um pouco chamativo para ela. Como Edith imaginava, para a duquesa aquele estilo de roupa era um pouco intimidante, mas para mulheres maduras como ela aquele estilo ficava perfeito. Era uma pena. De qualquer forma, a Prota deixou esses pensamentos de lado, porque não tinha intenção de ganhar aquela competição, visto que se sentiria péssima se a personagem principal da obra não ganhasse. Mas foi sincera ao responder sua sogra: mãe, você tem a beleza e a dignidade para usar um vestido como este? Ela expressou, deixando Joceline envergonhada, e dizendo que então confiaria nos olhos de sua nora. Decidiu ali que ficaria com os 2 vestidos. Em seguida decidiu que escolheria um vestido para Lizzie, que por sua vez dizia não precisar, pois já tinha vestidos suficientes. Mas a duquesa, juntamente com Edith, já estava escolhendo uma peça para ela, alegando que o estilo floral seria perfeito para ela usar numa festa do chá de primavera. Edith escolheu também uma peça para Lizzie, deixando a duquesa maravilhada com tão bom gosto. Depois dos vestidos escolhidos, a duquesa pediu para que Edith também escolhesse um vestido, ao que nossa Prota educadamente recusou, dizendo que não precisava de um vestido novo, e se dirigindo à estilista perguntou se ela fazia alguns reparos. Tendo uma resposta afirmativa, Edith pediu para que Ana buscasse alguns vestidos que ela queria reparar. Uma das leis de sobrevivência quando se estava possuindo um corpo de uma vilã era a tentativa de reverter a imagem ruim. Então
Edith pediu para que a estilista tirasse algumas joias dos vestidos dela e cobrisse toda a parte dos seios, pois eram incômodos decotes muito grandes. A estilista se via abismada com como o gosto de Edith havia mudado em comparação a um tempo atrás. Enquanto ela terminava de indicar os ajustes a serem feitos, Jocelyn observava a surpresa juntamente com Lizzie. Após tudo resolvido, Edith finalmente se sentiu aliviada enquanto voltava para seu quarto, ponderando sobre como os diamantes de seus vestidos valeriam uma fortuna e como estava se esforçando para conquistar sua sogra. Mas na porta de seu quarto, Killian esperava, deixando-a confusa pela visita. Killian, ela perguntou, sabendo que ele não iria ao quarto dela sem uma razão. O marido, a contragosto, apenas a mandou segui-lo, acrescentando que Lizzie havia convidado ela para a hora do chá. Edith, confusa, se questionou se em algum capítulo da obra original Lizzie havia feito esse convite para Villan, pois ela não se lembrava, mas sabia que logo descobriria. Era muito óbvio que Lizzie havia pedido para ele ir buscá-la, e ela, já não podendo se conter, observava o quanto ele era bonito, até mesmo de costas. Aqueles ombros largos pareciam de um nadador. Era a primeira vez que nossa heroína ficava tão fascinada com o corpo de um homem. Killian, olhando para Edith, repentinamente a fez sobressaltar por ter sido pega observando envergonhada. A heroína tentava disfarçar, desviando o olhar, porém seu rosto corado a denunciava. Então Killian, olhando com desgosto, advertiu seriamente: estou te avisando, é melhor você ter cuidado com o que fala na frente de Lizzie. Ela é como minha família e ela é uma pessoa muito mais valiosa para mim do que você entendeu. Ele questionou friamente: por que está me machucando desse jeito? Edith questionou após o choque das palavras de seu marido, ao que ele rebateu com outra pergunta: o que está acontecendo com você? Ele questionou, tendo como resposta de dito uma pessoa: pensei que você fosse uma serpente. Ele rebateu direto: que cortesia da sua parte, Killian, você gostaria que eu tratasse Lizzie com a mesma cortesia que você está me tratando agora? Edith questionou séria: parece que você está tentando intencionalmente me irritar e me tornar uma vilã, mas infelizmente não sou uma mulher que se deixa influenciar facilmente. É verdade que você me machucou, mas isso é um assunto à parte, Edith concluiu, passando por Killian sem dar chance de resposta. Chegando no jardim, a prota foi recebida com entusiasmo por Lizzie. Cliff, se pronunciando, comentou que Edith parecia estar se adaptando muito bem ao palácio, questionando em seguida se ela não estava trabalhando demais como recém-casados. Você e o Killian não deveriam sair numa viagem? Ele questionou, fazendo Edith entender que o que ele queria era ficar sozinho com Lizzie sem a presença do casal. Mais educadamente ela respondeu que Killian vinha estando muito ocupado, então não sabia se era o melhor momento para isso. Killian, mudando de assunto, questionou a Cliff se ele não iria inspecionar uma certa propriedade, já que o inverno havia terminado. Cliff, pensando sobre, concordou, perguntando a Lizzie se ela não queria ir com ele inspecionar a tal propriedade, já que ela tinha expressado anteriormente vontade de viajar. Antes que Lizzie conseguisse responder, Killian repreendeu seu irmão por estar colocando a garota numa posição difícil, pedindo para que ela ignorasse o que seu irmão havia acabado de dizer. Eu estou colocando numa posição difícil? Cliff questionou, acrescentando que ela se sentiria muito mais desconfortável se ele saísse da mesa naquele momento e ela tivesse que ficar sozinha com Killian. A prota pensava que de certa forma Cliff tinha razão, afinal, quando esses três estavam juntos parecia de fato que eram irmãos. Contudo, se Cliff saísse de perto deles facilmente, era possível ver um potencial romance entre os dois. Talvez por ser o protagonista masculino daquela história, Cliff tinha um pensamento diferente dos demais. Qual a sua opinião sobre isso, senhorita Edith? Cliff questionou maldosamente, pegando a prota de surpresa. O que você acha de eu sair do palácio para cumprir meus deveres e deixar vocês três sozinhos? Cliff questionou provocativo. Uma vez que eu fosse sozinho, ficaria somente você, Liz, e Killian nessa mansão. Já pensou na posição em que você vai ficar? Edith se questionava que tipo de pergunta ridícula era aquela que ele estava fazendo. Cliff sabia perfeitamente que Edith não era amada por ninguém ali e odiada pelo marido. Ele só estava usando isso para jogar com ela maldosamente, chegando à conclusão de que naquela casa ninguém tinha boas maneiras. Edith apenas respondeu calmamente que não se
importava, e arrancando uma reação surpresa de Cliff, que ficou sem entender. Ela seguiu dizendo que inspecionar as terras era um dever dele como herdeiro. Você deve fazer o que é preciso, não cabe a mim dizer se você deve ir ou não. A prota respondeu direta, ao que Cliff tentou rebater que não era isso que ele estava tentando dizer. Contudo, não deixando ele terminar de se explicar, Edith seguiu dizendo, com relação a você levar Lizzie com você, eu honestamente acho que parece um pouco presunçoso de sua parte. As viagens de longa distância em carruagem são muito exaustivas, não é como se ela fosse sua esposa. Você não acha que pedir para ela ir com você é um pouco irracional? Edith questionou, e por um breve momento notou que a atmosfera e a expressão de Ellie haviam mudado drasticamente para um tom carregado de uma satisfação maliciosa. Contudo, voltando rapidamente à sua aura brilhante e angelical, Lizzie perguntou se Cliff precisava ir imediatamente fazer a inspeção. Edith, por outro lado, não conseguindo parar de pensar no que acabará de presenciar-se, perguntava o que havia sido aquilo. Será que ela tinha visto errado? Bom, talvez só tivesse imaginado. Cliff, em resposta, explicou que não precisaria sair de imediato, apenas deu uma ideia. Em seguida comentou quanto sua nova cunhada era compreensiva. Aquelas atitudes repulsivas do protagonista masculino da novel original era simplesmente irritante. Mais tarde na noite daquele mesmo dia, os acontecimentos da reunião do chá continuavam pairando na mente de Killian, mais precisamente o comportamento daquela mulher que, mesmo visivelmente irritada com a provocação de Cliff, não perdeu a compostura de alguma forma. Killian ficou intrigado e, ao pensar nisso, deixou escapar um singelo sorriso, mas ao sequestrando de seus pensamentos, Liz apareceu perguntando o que ele fazia no terraço. Sozinho. Havia acontecido algo. Eles embarcaram numa conversa casual até que Lizzie comentou sobre as compras de vestido daquele dia, dizendo que sempre se sentia mal por eles gastarem tanto com ela, e Killian, por sua vez, a tranquilizando, dizia que ela não tinha com o que se preocupar, afinal sua mãe sempre invejou as mães de meninas. Ele seguiu dizendo que ele era quem deveria agradecer por ela ser uma boa filha para a duquesa, acrescentando que por só terem homens na família foram criados como cavalheiros. Ela não teve uma menina que pudesse lá mesmo ensinar. Lizzie, sendo a coitada de sempre, comentou que teria se sentido mais confortável se pelo menos um vestido fosse comprado para Edith. Surpreso com o que a garota havia acabado de dizer, ele questionou sobre o que ela estava falando. Edith não comprou nenhum único vestido hoje, ela apenas pediu alterações nos seus vestidos já existentes. Ela passou o tempo todo escolhendo vestidos para mim e para a duquesa. Alterações que Liam-se questionava. Edith rigelou. Aquela mulher que nunca usava o mesmo vestido 2 vezes só pediu que fizessem alterações em suas roupas. Irritado, ele comentou que todos os vestidos de Edith eram muito decotados, questionando se foi esse tipo de vestido que ela e sua mãe haviam comprado, ao que a garota retrucou que não foi isso que ela quis dizer. Cego pela raiva, Killian se perguntava se Edith estava apenas protestando por não ter gostado dos designs da estilista. Ele pensava que talvez esse fosse o motivo dela ter passado a usar roupas modestas após o casamento, ou talvez por ter segundas intenções a jogar pelo vestido superficial no dia da cerimônia. Killian chegou à conclusão de que talvez ela tivesse parecido menos irritante para ele naquele dia em específico por não estar com seu corpo tão exposto. Não havia como saber o que aquela mulher escondia em seu interior. Ela era uma víbora. Killian pensava, se lembrando de que sua mulher era tão vulgar e a desprezava tanto que odiava até mesmo a ideia de ter que olhar para ela. Contudo, contrariando seus pensamentos, cada parte do corpo totalmente nu, esbelto e molhado de Edith na banheira em sua noite de núpcias, e com aquele olhar genuinamente surpreso por vê-lo ali, se revelava totalmente tomando conta de sua imaginação, enquanto ele tentava se convencer do contrário. No entanto, sobrepondo subitamente aquela bela visão, as palavras de Edith perguntando a ele por ele a machucava tanto, ecoaram em sua mente acompanhadas de uma forte latente dor de cabeça que o dominava. Killian ouviu a voz de Lizzie tirando daquele sofrimento enquanto perguntava se ele continuava odiando Edith. Ao que, dissipando sua dor, ele respondeu prontamente que aquela mulher era como uma serpente agora ela está tranquila, mas quando nós abaixarmos a guarda ela irá revelar sua verdadeira personalidade. Ele concluiu que Liam tinha certeza de que cedo ou tarde eles teriam que procurar novas roupas que pudesse satisfazer a extravagância de Edith. Era inevitável, ele teria que fazer isso pelo bem da família Ludwig. Cortando para a cena seguinte, Ana avisava a nossa heroína que seu blue e seu perfume estavam acabando, perguntando se ela gostaria de chamar os comerciantes de cosméticos para fazer novas
encomendas. A prota ponderou que teria que gastar seu próprio dinheiro para comprá-los. Nossa heroína desde o início se preocupou com a posição instável de Edith naquele mundo e por esse motivo estava economizando para uma situação de emergência. A situação era complicada. Ela tinha pedido para tirar os diamantes de seu vestido da última vez, mas ainda não havia pego dinheiro. Contudo, Edith era um aristocrata, então não faria sentido deixar de comprar artigos de luxos como cosméticos e perfumes em sua vida passada. Tudo que ela fez foi economizar todo o seu dinheiro durante toda a sua vida, então ela não sabia como gastá-lo adequadamente. Para ela era um luxo se esconder no banheiro para passar um batom velho, e pensando bem, ela nem precisava chegar a esse ponto sem nunca teve ninguém que amasse. Talvez tenha sido por esse motivo que até pequenas coisas como essas a envergonhavam, mas agora ela tinha reencarnado, então ia aproveitar um pouco mais os luxos que a alta sociedade proporcionava a ela. Pensou entusiasmada e confiante, pedindo em seguida que Ana chamasse os comerciantes. No entanto, a alegria de Edith não durou muito. Na verdade, acabou assim que ouviu o preço dos cosméticos. Após a visita do perfumista, Edith descobriu que o perfume que mais combinava com ela era base de rosas. Sendo muito popular entre jovens da alta sociedade, ele seguiu descrevendo que o perfume perfeito para ela tinha um toque de grama fresca equilibrado pela fragrância das rosas Ashley associado a notas médias de morangos silvestres e notas de âmbar cinza. A prota descobriu que o perfume custaria 900.000 cenas, o que valia mais do que o dobro do orçamento mensal para as compras de supermercado de sua vida passada. Salvando o dia, Ana perguntou sobre outros perfumes à base de rosa, ao que ele explicou que o tipo de rosa mais comum era a rosa titânia, geralmente a primeira opção que as pessoas pensavam quando se tratava de rosas, tendo um aroma forte e profundo. No entanto, as jovens não costumavam optar por essa fragrância. Como um bom vendedor, o perfumista seguiu indicando as rosas de Ashley, tentando convencê-la de que seria a melhor opção para ela, mas a nossa heroína só se via imersa num mar de desespero, incrédula que um frasco de 100 ml de perfume poderia custar tanto. Alegando que não queria ter seu aroma mudado, Edith pediu o perfume de sempre. Contudo, Ana sugeriu que ela misturasse algumas das rosas de Nathaniel com as rosas de Ashley, pois agora que ela era uma mulher casada, não seria ruim ter um perfume um pouco mais profundo. Reconhecendo ser uma boa proposta, o perfumista ofereceu fazer isso por 130.000 cenas. Nossa heroína tentou negociar por 120.000 cenas, deixando o perfumista e até mesmo Ana espantados quando o perfumista protestou, comentando que não ficaria com nenhum lucro. Ela subiu para 125.000, acrescentando que havia acabado de se casar e não queria parecer extravagante, e propôs que as fragrâncias futuras só compraria com ele. Avaliando a situação e chegando à conclusão de que não podia negar aquele pedido, o perfumista decidiu acreditar na palavra da nossa heroína, deixando-a agradecida.